gratidão mesmo, poder estar aqui e falar tudo o que eu conheci através do MC me trouxe na vida, sabe? Não tinha como falar não. É uma delícia poder estar aqui e retribuir isso para você. Quantos quilos, Xênia, desde que você Olha, ativou o GPS? deu 10, deu 10. Eu vi a sua mensagem no telefone do suporte, porque é 9,3 era o número oficial, né? Aí você escreveu assim: eu já alcancei os 10. Eu falei: meu Deus, pois eu vou contar já para todo mundo. Mandei fazer o card lá de novo. É 10, minha gente, é 10, nota 10. Xênia, 10 quilos e nem completou 2 meses ainda. Sim, foi uma loucura, assim, sabe? Nunca tinha acontecido isso e de uma maneira tão leve, assim, tão sem apego, sabe? Eu não fiquei ali focada no número, no resultado. O método trouxe uma coisa, assim, totalmente diferente para minha vida, mais leve, mais, como eu posso dizer, mais amoroso. É um processo amoroso. Nessa luta aí por emagrecer, a gente se machuca demais. Se machuca demais. A gente chega assim detonada. E o método, Vamos ele contar apoia. um pouco dessa história, então, para todo mundo Para que lá, está então. aqui entender, minha gente. Foi uma vida de luta com a balança, Xênia? Como é Sabe que o é essa história? que é que foi, Lu? Foi uma vida que começou assim, com uma relação muito negativa com a comida. Eu venho de uma família que sempre teve muito medo de comer. Medo de comer. Eu não era gorda, eu era bem magrinha quando eu era criança, né? E a minha mãe, ela tinha uma crença, ela dizia assim: ai, quem nasce magra, uma criança que é magra, quando ela crescer, ela vai ficar gorda. E quem é gordinha, daí tem aquele estirão, emagrece e não tem problema. Então a minha irmã era um bebê mais rechonchudo assim, e aí ali não tinha problema. E eu era o alerta, eu não sei, acho que uma crença de família, alguma coisa que aconteceu lá atrás, eu não sei. Eu sei que eu sempre ouvi minha mãe com muito medo da comida. Então eu cresci achando que comida era uma coisa perigosa porque ela era controlada para mim. Ai, não exagera aqui, cuidado ali, ai, isso pode. E o meu pai vem de uma família assim que sempre engordou muito. Então, eu sempre vi meu pai procurando tudo que é tipo de tratamento para emagrecer. Ele era professor de educação física e depois ele parou de trabalhar com isso, mas aí ele engordou demais. Ele era faixa preta de judô, então ele era um corpo muito forte, muito atlético. E daí ele foi engordando, porque era um histórico familiar ali, né? E ele fazia muito regime. Então, ali em casa, sempre tinha tudo isso em torno da comida. Era um pânico, assim, na hora de comer. Não era um momento que você podia relaxar, era um momento de tensão. Então, eu já cresci daquele jeito. E aí, quando eu fiquei adolescente, que eu fui estudar fora e que eu fui ter a minha liberdade, eu comecei a comer tudo aquilo que eu não conseguia, que não podia comer com liberdade. E aí eu comecei a engordar. Então, desde aquela época, isso eu tô falando antes dos 20 anos mesmo. Assim, subir 2 quilos na balança para mim já era motivo para regime. Então, eu recorri à minha mãe e na época, assim, os medicamentos, eu tô com 51 anos hoje. Então, isso há 31 anos atrás era remédio mesmo. E a minha mãe incentivava, porque ela tinha pânico de eu ficar gorda. Mas não eram quilos, Lu, era assim. Eu lembro que o meu peso de balança normal era 62 quilos. Eu chegava nos 65, eu já tomava remédio Olha só. para emagrecer. Eu já ia para nutricionista e na época não era nutri, era endocrinologista, não era nem nutri. Aí já vinha com uma tabela. Pensa, eu tinha assim, eu tinha 3 quilos a mais. Aí era assim, meia maçã, uma colher de arroz. Então aí o pânico Pão sem aumentava, porque a miolo.
pão. Ai, o pão sem miolo, só vou abrir um parênteses. Ontem eu dei risada. Ontem eu não tinha usado, assim, eu não tinha comido nenhum carbo restrito, né? Para quem tá chegando aqui, a gente aprende a comer, sabe, gente? Pode comer de tudo. E ontem eu não tinha usado meu carbo restrito. E no fim da tarde eu comprei pão. A minha filha tava com as amigas aqui, aquele pão fresquinho. Gente, eu peguei o pão sem miolo inteirinho. E Com aí hoje miolo, né? Com com miolo. miolo, é. O pão com miolo inteirinho, assim, com queijo, sabe? Aquela coisa gostosa. Coloquei na chapinha, assim. E aí, hoje de manhã, Lu, eu fui pesar menos 600 gramas. Ai, Menos perfeito. 600. Ô, gente, é uma liberdade essa metodologia. Eu adorei que você mandou uma foto também. Pão francês com miolo. Com miolo. Que coisa, Porque olha antes essa era o crença que a medo do gente. pão francês, você comia só aquela casca. Eu cavava o miolo dele assim, para não sobrar quase nada. Lá dentro eu comia uma casca de um pão francês. E eu engordava, Quantas só de olhar. vezes eu fiz isso, guria? E a Euseli escreveu aqui, na minha família também se carregava essa crença. Quem é magro, pequeno, engorda. Olha isso, não tem prazer com a comida. E é uma coisa que eu discuti com o Alexandre aqui, porque o Alexandre, ele sempre teve prazer de comer, sabe? Sempre, quando a gente viaja, essas coisas, ele sempre quis ir para restaurante, para comer. E eu falava assim com ele: vai perder tempo com isso. Pelo amor de Deus, né? Comer pra quê? Eu falava com ele. Eu tinha tanto medo da comida que eu criei essa coisa de que era perder tempo, era desnecessário, fazia mal comer. Como é que a gente vem marcado, né, Gênia? E de Sim, endocrinologista que deixa a gente doido. Tem que tirar o miolo, é meia maçã. Pega meia e faz o quê com o resto da maçã, meu Deus do céu? Joga fora. Meia banana. E olha bem, adiantou para você? Você conseguiu resolver o seu problema com peso? porque daí o que que aconteceu? Cada vez que eu emagrecia, aí eu chegava, então eu emagrecia 3 quilos, parava e engordava 5. E assim foi. Daí eu emagrecia os 5 e engordava 8. Aí eu fui tendo filho, eu tenho 3 filhos. Então, na primeira gestação, eu acho, é até uma coisa inconsciente, mas eu engordei demais, eu engordei 30 quilos, porque o que eu acho que eu pensava hoje olhando de fora, né, e me vendo lá, eu acho que eu pensava, eu já vou engordar mesmo, então assim, não vai aparecer. A barriga já vai crescer, então deixa eu comer. Sabe? Deixa eu comer. E o emocional, hoje aqui no método, eu entendo o quanto ele influi, porque eu intuía que ele influía, mas eu não entendia como ele influía. E aí eu já estava com aquele emocional todo da gestação, de coisa hormonal. Então, assim, ai, a Elisângela, minha amiga ali, 10 quilos. Oi, Ela Elis. disse Ela vai entrar para que vai casinha? entrar. Eu Vai acho que foi ela que escreveu entrar, aqui. Lu. Eu vou. Entra, Lu. Entra, Entra aí. Elis. Vem, Elis. Isso. E aí, o que acontecia? Cada vez eu engordava mais. Então, assim, nessa primeira gestação eu engordei 3 quilos. E aí depois eu entrei nessas dietas malucas, porque eu já fiz todas. Eu emagreci mais do que tudo que era antes. Tem foto, assim, de logo que o Davi nasceu, tipo, 9 meses depois eu já estava muito magra. E só que daí, Lu, era cada vez mais para cima. Então, para resumir a história, eu lembro que quando eu tive a minha terceira filha, né? Daí depois eu tive o Pedro e depois eu tive a Estela. Quando a Estela nasceu, aí eu estava já no meu maior peso. Eu lembro que, e olha só, Ah, Lu, o meu hoje, quando eu entrei no movimento Change, eu estava com 97 quilos. Eu estava desesperada, porque eu falei, agora eu vou para 3 dígitos na balança num minuto. Daqui a pouco eu já estou com mais de 100 quilos. Mas quando a Estela nasceu há 16 anos atrás, eu estava no meu maior peso. E sabe qual era o meu maior peso até então? 75. Eu ou, achava que ou seja, o que você falou está comprovado. Porque você ia fazendo dieta, aí você emagrecia. Aí, quando não aguentava, engordava. Aí a próxima dieta você já não emagrecia tanto como tinha que emagrecer e engordava mais. Ia. Depois ia. de gravidez, depois de tudo, você alcançou 97 quilos, Gênia, fazendo dieta.
fazendo dieta a vida inteira, com medo de comer, olhando para a comida e falando: será que isso eu posso? Será que eu não posso? E sempre delegando como que eu posso dizer? A liberdade que eu tenho na minha vida, que é o que eu mais prezo, mas disso eu era escrava. Eu sempre tinha que perguntar para alguém se eu podia. Então não era eu que escolhia, né? Ah, tá, eu sou uma pessoa livre. Eu não era livre, porque assim, eu sempre precisava que alguém me dissesse se aquilo eu podia. Que liberdade é essa? Eu posso, sabe, eu posso comer um pão com miolo? Quem é que tem essa autoridade para dizer para mim se eu posso ou se eu não posso alguma coisa, se não for eu? Do que vale minha vida? Sabe, era muito angustiante, Lu. E assim, depois de muitos processos assim de autoconhecimento, eu já vinha assim, eu falei isso até um dia numa mentoria com o Alexandre. Eu já vinha num movimento de olhar muito para mim e e o que eu percebi? Pilar emocional, pilar relacional, isso tudo eu fui revendo. E esse pilar físico, como eu fui melhorando muito mentalmente, eu tinha chegado aqui nesse ponto com 97 quilos, achando que aquilo era o meu físico mesmo. Eu estava até bem, Aceitou. assim, concordando, olhando assim, falei: não, mas é isso mesmo, porque assim, eu sou feliz, eu sempre fui muito sorridente, eu sou agradecida pelas coisas que me acontecem, eu circulo bem pelos lugares, assim, de uma maneira positiva. Eu não estava lá arrasada emocionalmente, eu estava me cuidando. Só que, então eu falei: acostumei, isso tá bom. Só que lá no fundo, Lu, tinha uma coisa que me dizia assim, que eu estava escondida lá dentro. Teve um dia que eu tive um insight, assim, eu estava tomando banho, eu estava passando a bucha, assim, e parecia que eu queria que aquilo ali fosse um estilete, um negócio que fosse me descascando, como se eu tivesse que ir lapidando para eu sair de lá de dentro. E aquilo começou a não combinar mais. Chegou num ponto agora, assim, um pouquinho antes de eu... Isso aí foi dezembro, Lu. Agora foi no Natal. Olha aqui, Foi no gente. Natal. Esse kimono, ele cobria tudo. Eu tava com um macacão por baixo, e aí isso tudo assim, cobrindo tudo, porque aquela gordura também abraçava tudo, uma capa de proteção ali, e eu escondida e sufocada lá dentro. Essa foto é de dezembro. A outra que tá com vestido. Isso aí é ano novo, Natal e ano novo, Réveillon. Era um vestido que eu adoro ele. Só que olha aqui. Ai, não, esse lenço é bonito, esse chale é bonito. Por quê? Porque os braços estavam assim bufando. Porque os peitos já estavam bufando, as bochechas bufando. Daí, como que, entendeu? Bota o lenço, é brilhante, é Réveillon. Você entendeu? A Leiloca falando um calor insuportável e a gente de lenço. A gente lenço, porque era um verão mesmo. Dezembro nosso aqui, eu moro em Ourinhos, é interior de São Paulo. Tava muito calor. Mas aí tava linda, né? Dourado. E eu tava feliz, eu tava com os meus filhos, eu tava curtindo. Foi aqui em casa, eu arrumei tudo. Só que o que que acontece? Você tem que colocar. E daí você olha, eu lembro que você falou de uma foto, e que você falou que brigava com o Alexandre, porque falava: olha o O ângulo da ângulo. foto. Aí eu falava: não, essa não tá com o ângulo bom, pegou muito aqui, né? Mas que ângulo? Era eu, não tinha jeito. Eu assim, Incrível, né? não tem Igual não. você falou aí, eu estava feliz, eu também era muito feliz, mas na história do outro, né? Na história que eu contava, que eu aceitava. Olha só quanta verdade você falou. Poxa, eu não consigo emagrecer, não tem jeito mesmo. Vou ficar aí remoendo? Imagina, vou ser feliz e aceitar. Meu corpo é assim, Sim, né? Minha genética. sim, a Você, genética é assim. Ô, Xênia, eu nem genética tinha desculpa, porque na minha casa todo mundo sempre foi magro. Minha mãe, meu pai, eles engordaram com o estilo de vida deles, né? Foram lá equivocados e foram engordando, mas era todo mundo magro. Minha irmã bailarina,
E eu, a gordinha, não tinha nem, eu não podia falar assim, é genética da minha família. Não, não era genética. Como é que era genética se todo mundo era magro? Mas a gente começa a contar essas histórias pra gente, né? E eu tinha uma gordura aqui assim também. E ó, você olha assim os peitos lindos, né? Uau! Aí a gente aproveita do decote, né? E tampa o resto inteiro. E, pelo amor de Deus. Aí, na hora que eu deitava, Xênia, essa gordura aqui, ela me sufocava. Ela vinha pra cima de mim assim, me sufocava. Eu falava, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ah, tá na moda, né? Peitão, todo mundo querendo pôr peito, eu tenho peitão. Pelo amor de Deus. Isso. A gente começa a contar umas histórias pra gente e a gente acredita nelas, né? Esse é o Sim, perigo. porque é o que te convém ali no momento para você conseguir sobreviver, porque daí já não é mais vida, é uma sobrevida, Lu. A gente tem que estar ali para sobreviver, sobreviver daquela forma. E aí, Lu, assim, foi chegando num ponto que, assim, os meus exames, eu lembro você falando dos exames, os meus também, eles eram exames e são ainda, agora estão até melhorando, mas eram exames legais, não tinha nada Pois assim, Uhum. é. era assim, você tá pré-diabética, né? Então, assim, eu ainda era pré, então tá bom. Não tinha colesterol alto, Também triglicérides, não. tudo normal, normal. Aí, Lu, só que começaram a acontecer umas coisas assim. Eu comecei a ter apneia do sono e eu comecei a dormir muito mal. Conta, porque ela contou como é que ela estava se sentindo fisicamente, a roupa, como é que dava um jeito. Agora, como é que você estava de verdade Então, nessa foto? aí, se você for olhar, eu estava tendo sintomas assim que eu falei, mas meu Deus, eu não posso concordar com isso, porque o que acontecia? Eu comecei a ter apneia. E eu comecei a dormir muito mal. Então eu comecei a acordar muitas vezes na noite, boca seca e acordando, e eu não dormia. E aí hoje até no método, no movimento Change, eu percebo que quando às noites a gente não dorme bem, você pode ter comido tudo dentro do normal. No outro dia tua balança tá errada, é assim, ela tá para cima. Para mim é desse Pra jeito. mim também. Então assim, eu não estava conseguindo. E aí aquele ronco, aquela coisa maluca, eu fui fazer um exame, uma polissonografia. Aquele que você dorme aqui na minha cidade, é lá na clínica que dorme com os É, aqui eletrodos, também. né? Tudo monitorado. E aí eu lembro que ele falou: nós vamos fazer metade da noite monitorando o seu sono, normal, do jeito que você está acostumado, e na segunda metade, lá pelas 3 da manhã, o enfermeiro falou que ele viria no quarto e ele colocaria o CPAP, que é aquele aparelho que tem uma pressão de ar negativa, né? Que é para abrir as vias aéreas, porque Uhum. a gordura ela vai fechando aqui essas vias aéreas. Aqui esse papo que eu tenho aqui, esse papinho, ele já estava assim enorme, ele estava todo aqui Aqui. assim. Dá pra ver aqui na foto. Olha aqui, gente. Olha Mudou. aqui. Isso, ó, já mudou, já não tá aquela Tira coisa. o print, Azeli. Tira o print dessas duas aí. Ó, 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 que lindas. Aí, o que aconteceu? A metade da noite, ele foi e colocou. E aí eu dormi das 3 às 6 da manhã com aquele aparelho e parecia, Lu, que eu tinha dormido 10 horas. Em 3 horas eu descansei o que eu não descansava. Isso. Foi um sono reparador, porque eu não fiquei sufocando. Eu tive 17, acho que 17 ou 18 apneias em 1 hora de sono no laudo. Então, assim, em 1 hora de sono, eu sufoquei 17 vezes. Podia morrer. Sim. Ele falou, isso predispõe a um ataque cardíaco, porque o teu corpo tem que... Você pode ter um infarto. Você pode morrer. Então, eu comprei um CPAP, coloquei, comecei a dormir um pouco melhor, e daí eu comecei a ver que não estava tudo perdido. Só que daí voltava a questão da comida. E daí uma frustração gigante, porque eu falava, mas que jeito que eu vou fazer? Porque, assim, é uma via neural, é assim, o seu cérebro, ele cria um caminho que você só conhecendo aquele, então você pensa que é só aquele.
Teu cérebro, no menor esforço, ele vai procurar aquela via. Então, o que que era de melhor que eu já tinha feito? Eu lembrava da melhor dieta, da que me deixou mais feliz, e eu tentava repetir, mas aí eu falava, gente, eu não quero mais isso, porque estava desgastante. É a mesma coisa de você ir e ficar dando murro em ponta de faca. Eu estava me machucando. Então, assim, eu já estava trabalhando tanto minhas emoções e eu não estava querendo, eu não estava mais me permitindo sofrer daquele jeito. Então eu falava, eu não vou fazer. Eu falava para mim mesma. Mas daí o que que eu ia fazer então? Ave Maria, aí lascou. Não vou voltar Aí para dieta, o que que eu vou fazer? Vou lascar-me? Todo mundo pedindo a foto de novo. O que que eu vou fazer? Tira um print aí, Alexandra, Euseli. pode Olha a chegar a fazer. diferença. Foi Olha, dezembro, Natal, Natal. dá um sorriso aí igual na foto, Xênia, para poder tirar e comparar uma com a outra para você ver que beleza, que Tirar delícia. os óculos. Olha lá, põe de novo que eu tirei os Olha óculos. lá, que linda! E aí, gente, o que que vai fazer? E como é que eu entrei na sua vida? Conta essa parte. Aí foi assim, Lu, um pouco antes de você entrar na minha vida, olha só para onde que eu estava indo. Ah, Eu conversei com o meu vizinho, eu tenho um vizinho que ele é gastroenterologista, ele é um médico gastro. E eu liguei para ele um dia e eu falei assim, André, eu liguei. Eu quase não vejo ele, trabalha muito, sabe? Ele mora do meu ladinho aqui. Eu falei, André, no telefone dele. Eu falei, André, eu quero fazer uma bariátrica. Eu não estou aguentando, porque assim, eu não aguento mais subir e descer, e você já me conhece há tanto tempo, pode observar que eu estou cada vez mais gorda, e eu não estou conseguindo tentar mais. Aí eu acho que Deus é tão bom pra gente. Sabe o que que ele falou? Ele falou assim, Xênia, eu parei de fazer cirurgia bariátrica, eu não faço mais. Olha, chega a me arrepiar. Eu falei, como assim, André? Ele falou assim, Xênia, eu não faço mais porque eu revi os meus valores e observei vários pacientes e assim, é muito violento, é muito agressivo. Eu não quis, eu acho que ele não sentiu que ele não ia mais contribuir daquela maneira, sabe? E ele falou assim: você nem tem peso para isso, para com isso. Para com isso. Porque eu acho que eu ia ter que fazer um com ganho de peso, que é uma loucura, né? certeza. Mas a pessoa ganha peso para poder ir para a Sim. bariátrica e ele falou: para com isso. Falou: não, não faça isso. Aí, Lu, eu acho que o algoritmo me encontrou, porque eu estava olhando essas coisas. E eu olhei lá e vi Luciana assim. Primeiro que eu fui pela identificação do teu perfil, do seu ser, essa alegria, esse alto astral, conversa muito comigo, sabe? Eu falei assim, é um espelho. Eu me vi ali. Eu falei, até o cabelinho assim, sabe, cacheado, aquela coisa maluquinha assim, e eu sou bem maluquinha assim também, sabe, falo bastante, mexendo os braços e falando e tal. E assim, eu falei, opa, parecia que era eu ali, sabe? Opa, para. Fui rolando assim e parei ali, eu fiquei. Porque o que que aparece muito pra gente também? Ou aparece aquelas gorduras, se você entrar hoje no meu Instagram, aí você vê aquelas coisas horrendas, assim, né? De gorduras, assim, muito tristes, de obesidades, assim, mórbidas. E eu falava, gente, eu não quero chegar ali. Então, eu já estava angustiada. Então, ou então apareciam corpos que não eram reais. E eu não tenho pretensão de ter um corpo malhado, sarado, porque assim, eu já tive essa oportunidade na minha vida, ela já passou. Eu quero um corpo saudável, eu quero um corpo funcional, Lu. E daí eu encontrei você ali e eu olhava as fotos e era exatamente isso. Eu falava, nossa, mas eu estava desse jeito aqui. E agora a mulher tá assim, mas ela tá na mesma idade que eu, né? Eu tenho 51, você com 53. E daí quando você já começa a achar que não é mais possível, porque são os hormônios, daí tem uma série de questões, Ah, a né? gente é muito igual, sim. Todos nós, né? Essa dor latente de não ter a luz e de acabar acreditando e deixar para lá é muito real, né, Xênia? Sim,
é muito real, assim, de você falar assim, entrega os pontos, não é para você, o não merecimento daquilo tudo também, porque daí já é um caminho também que foi construído no seu emocional, de que realmente você é diferente, né? Você era magrinha, você vai ficar gorda, então é uma sentença, eu só estou cumprindo ela. Uma Eu sentença. era magrinha, é uma sentença. Foi dado ali, né, aquilo. Eu tive uma sentença, foi me dada, eu peguei e falei, então agora é assim. Então, assim, o quanto o inconsciente, né, o quanto isso fica lá dentro da gente de uma maneira que assim, mesmo que você raciocine de uma outra forma, aquilo é tão enraizado em você, é tão firme dentro de você, que é uma sentença mesmo, é uma coisa assim, cumpra-se, cumpra-se. Entendeu? Olha bem o que o Alexandre escreveu. Adorei isso que você falou também. Se eu quero meu corpo funcional. Não é sobre ser fitness, gente. Aqui ninguém tem que malhar, parecendo louco, para poder emagrecer. Não, fazer exercício é maravilhoso para a nossa saúde, para a nossa mente, para a gente se sentir ativo, para a gente dormir melhor, para a gente tirar a ansiedade, né? Mas essa paranoia de ter que comer batata doce, fazer 4 séries de 39 abdominais, não sei o que lá, para ficar com a barriga, não sei o que. Não, a gente quer ficar com a barriga é leve, é feliz, para a gente poder Sim. viver bem, né? E o que que te Lu, fez, Xênia, falar assim, é ela, eu vou pro movimento, o gente? que Porque tem gente que não acredita em mim, não, né? a principal coisa foi 8 anos emagrecendo e mantendo o peso. Eu falei, tem alguma coisa aí que eu costumo dizer que quando eu comecei nesse caminho do autoconhecimento, e fui buscando assim meditação e coisas, eu descobri que tem coisas que a gente não sabe que não sabe. Nem sabe, nunca não sabe. É o que a Iseli falou ali, você cria um modelo mental que você nem sabe que tem outras coisas. E aí, só que ali acendeu uma luzinha. Eu tenho você como um farol, assim, sabe, Lu? Não estava perto, não, estava lá longe. É como se eu viesse lá em alto mar, meio à deriva, assim. Uma Eu estava luzinha. à deriva lá. Isso, mas daí eu vi uma luzinha lá, assim, sabe? Uma luzinha. Eu tava à deriva, de verdade. Eu tava rolando o feed mesmo. Só que daí eu falei, eu parei. E daí eu parei e me deparei com você falando 8 anos emagrecendo e mantendo o peso. Uma mulher real com a qual eu me identifiquei, que tinha um perfil muito parecido comigo, assim, no jeito, no A gente estereótipo. parece mesmo, até fisicamente, eu acho. Sim, o cabelo e tudo é muito. Só que eu falava, gente, mas então eu me vi ali num corpo mais magro. Eu falava, mas como que ela conseguiu isso durante 8 anos? Deve ter algo ali. E o que me segurou ali, que eu me agarrei, eu falei, então, porque eu nunca tinha visto de verdade, assim, uma manutenção desse jeito. Uma manutenção dessa forma e trazendo de uma maneira leve, com uma proposta assim que não te tirou a alegria. Porque muitas vezes eu pensava assim, eu emagreci, eu já emagreci muito. Ó, para você ter uma ideia, em 2020 eu estava 20 quilos mais magra do que eu tô hoje. Só que o que, que eu pensava? Para eu me manter nesse peso, eu vou ser triste. E eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre. Então, entre ser gorda e ser triste, eu preferia ser gorda, porque daí eu conseguia ser Que feliz. forte! Olha isso, gente. Eu estava triste, beleza, fiquei magra, beleza, fez dieta, sofreu, passou fome, só comeu o que estava lá no cardápio, emagrece mesmo. Mas você era feliz, né? Você tinha prazer? Quem é que sustenta uma vida sem prazer? Não tem jeito. Aí eu falava, não dá, porque então assim, era uma felicidade muito fugaz, assim, era um emagrecimento que me trazia uma satisfação. Felicidade eu já tinha, em geral eu tenho um estado de humor feliz, eu sou Uhum. feliz. Apesar de, enquanto acontecem outras coisas, e você também, nesse momento de vida, você pode avalizar Isso. isso, porque é isso, apesar de, a gente é feliz, sabe? Mas aí o que acontece, Lu, era uma satisfação de estar magra, de estar numa roupa legal, mas era assim, era muito fugaz. Eu sabia que ia passar, ia escorrer pelos meus dedos. Parece que é assim, né, Xênia? Beleza, consegui.
check. Agora eu posso fazer o caminho de volta, que eu já sei que eu consigo. E aí a gente Entendeu? vai caindo no fundo do poço cada vez mais Sim, e daí, tenebroso. assim, com a idade, o que que eu fui percebendo? Foram vindo, porque daí o peso também vai cada vez mais para cima, então ele vai te trazendo mais consequências, e daí o ano passado que eu percebi, ah, não, então vamos voltar a caminhar. Aí eu comecei a caminhar, Lu, só que o peso estava tão alto que me deu um esporão na sola do pé. E eu não conseguia mais andar, uma fascite plantar no pé esquerdo. E eu falava, e agora? Então agora nem exercício eu vou conseguir fazer. Porque a gente aprendeu isso, que é fechar a boca e fazer exercício, que Vou resolve. fazer Agora, não, exercício. não Eu pode fazer falava, mas e agora? exercício. Não posso fazer exercício. O meu pé dói. Aí eu levantava, por exemplo, eu estava assim dormindo, me dava aquela secura na boca, eu acordava assim sufocando, eu ia para o banheiro, não conseguia pisar no chão, aquele pé doía. E aí o banheiro é dentro do meu quarto, ele é aqui do lado, eu tô aquela porta ali. Eu ia passar aquela porta, eu não conseguia, Lu. Eu ia assim, ó, no escuro, era uma coisa assim deprimente. E eu olhava para aquilo e era uma coisa assim muito solitária. Então eu não compartilhava isso com ninguém. Não compartilhava com ninguém. Eu falava, meu Deus, assim é assim agora, 50 mais, É, é isso aí. a Renata escreveu aqui, e aí você se conforma com essa sentença e nem recorre mais a ajuda nenhuma. Já era. Uhum, Aí pensa na bariátrica, como se fosse a solução do pois é. problema. Mas como assim eu já estava nesse caminho, eu tenho certeza que existe assim uma guiança para a gente, sabe, Lu? Quando a gente pede, a gente tem essa proteção e devagar vai vindo. Então, assim, eu já estava muito atenta aos sinais. E quando ele falou isso para mim, se fosse em outras épocas, talvez eu tivesse procurado outro médico, porque também nesse caminho a gente está muito focado em querer ouvir o que a gente quer ouvir. Quer ouvir. E, na verdade, quando ele falou isso para mim, eu acolhi com todo amor, Uhum. porque eu não queria ouvir isso. Eu queria, de repente, que ele falasse, ai, vem aqui, vamos resolver. Mas eu falei, putz, se ele tá falando isso para mim, é o que eu preciso ouvir hoje, sabe? A gente começa assim, acho que a maturidade traz isso também, a lidar com os reveses da vida assim, entendendo que tudo, e atrás de tudo tem uma grande bênção. Atrás de tudo que acontece existe uma bênção. E a gente começa a olhar, tentar olhar pelo avesso, tentar olhar pelo outro lado. E quando ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, então não é por aí. Eu senti assim, sabe? Eu senti que não era por ali. E aí eu te achei. E aí, Lu, eu confesso que eu tive muita dúvida, assim, do como fazer. Mas algo era maior em mim. Olha a Euseli falando, o imediatismo é urgente nesse momento. Você quer tudo para logo. Porque assim você não aguenta mais. Você está sufocada. E aí eu fui entrando e eu falava assim, mas meu Deus, eu tinha certeza, assim, o meu corpo me dizia, o meu impulso dizia que eu tinha que estar aqui, mas eu tinha muitas dúvidas quando você traz para o mental, você sente que é para você, mas você traz para o mental, aí você vem para o padrão mental e você fala, mas como? E você põe dúvida, o que é isso? Que jeito que é isso? Mas o que eu vou fazer? Né? Então, assim, no começo, até eu confiar foi difícil. Mas o quando que é? Mas a vivência, ela é soberana. Ela é soberana. Então eu digo assim, quem ainda está nessa dúvida, quem ainda está nesse padrão do questionamento, só se entrega para a vivência, é isso que eu falo, porque ela é soberana. A vivência, ela vai te trazer o resultado. Ela vai te Um trazer. dia Então não depois do tem outro. mais como questionar. Ainda, Lu, que eu esqueça como que eu fiz. Já aconteceu, eu fiz, aconteceu, deu certo, tá dando certo. E assim, nesse caminho, o que, que eu percebi, né, nesses 2 meses aí? Lógico que tem altos e baixos, e eu vinha daquele Onde? padrão, é um padrão assim também de ser que em tudo na minha vida, assim, de uma régua muito alta, sabe? Quando você coloca uma régua muito alta e você tem que atingir aquilo, o que que eu percebi? Que nos dias mais difíceis para mim, desafiadores, teve um luto aí no meio do É caminho, isso que eu né? ia te pedir, porque as pessoas acham que a vida para a gente cuidar da gente. E você também viveu um luto no meio do caminho, nesses No- 2 meses, tá, gente? Sim, Você pense aí. Conta como é que você
você fez para Eu, lidar com assim, eu isso? estava em São Paulo com a minha filha, é um amiguinho delas, assim, do meu filho, amigo, né, de 19 anos, filho de uma amiga minha, sofreu um acidente de jet ski e morreu. E eu estava no começo do movimento, eu tinha ido para São Paulo, eu estava na semana do emagrecimento verdadeiro. Eu entrei, quando eu te conheci, estava na semana do emagrecimento verdadeiro. E eu falei, eu vou experimentar, então. Eu estava naquela dúvida, mas assim, de como fazer, mas eu estava sentindo que era para ir. Então, naquela semana do emagrecimento verdadeiro, eu não sabia quase nada, né? Eu estava seguindo mais ou menos, mas eu estava com foco ali. Eu estava em São Paulo com a minha filha. E a gente soube do acidente e a gente voltou. Né? A gente voltou e aquilo assim, hoje eu consigo já perceber e eu sei que tem muito mais coisas acerca de mim que eu ainda vou descobrir nesse caminho, porque eu estou só começando, mas eu já comecei a perceber que em momentos da vida onde eu descambo, aonde eu já vou chutar o balde. E naquele dia, Lu, para mim foi muito nítido. A minha filha tinha comprado algumas coisas para comer e tinha bisnaguinha. Eu estava no apartamento do meu filho em São Paulo. Tinha bisnaguinha e tinha um pacote de bolacha. E eu nem sou de comer industrializado, hein? Mas olha o que é a compulsão quando vira aquele medo, assim, que bate o medo de alguma coisa. Tinha um pacote de bolacha, aquelas que tem uma camadinha de chocolate em cima, aquela bem crocante, que é as redondinhas, assim. Eu comi inteiro, Lu, porque aquele pacote ele não é grande, ele vem poucas, né? Acho que vem 3, 6, 9, assim. Eu comi tudo. Na hora que eu olhei, assim, eu fui Já pegar era. outra. É tão louco, eu fui pegar outra. Não tinha mais nenhuma, eu tinha comido todas. Porque aquilo me deu uma agonia, porque assim, vai um filho do outro, é como se fosse o da gente. Entendeu? Assim, foi uma dor muito grande. Daí, naquele fim de semana, enfrentar aquele velório, ver aqueles adolescentes, todo mundo ali, podia ser um de nós. A minha filha sempre frequentava aquele rancho. Se ela não tivesse em São Paulo comigo, ela ia estar ali, sabe? Os jovens que estavam todos ali naquele entorno foi muito pesado. E eu. Só que daí, assim, alguma coisa, só que ainda eu estava naquela mentalidade. Eu tô fazendo, eu tô indo. Era a mentalidade da dieta ainda, né? Sim. E daí, Lu, foi desesperador, mas eu pensei assim, eu falei, não, deixa eu comer porque eu preciso, eu bebi a água no velório, e daí, daquele dia, eu entrei no movimento, porque eu falei, olha, eu já percebi que eu não sei fazer, e assim, eu preciso aprender. Então, assim, Precisa de ajuda, né? É muito desafiador sair disso sozinho, porque você não sabe lidar com as suas emoções. E aí vira aquela recompensa imediata. A comida dá o abrigo quentinho da hora. E depois, a raiva, o pânico, a não solução do problema, não tira a dor. E aí a gente vai e fica preso mesmo. E eu vi uma pessoa perguntando: então isso aqui é reprogramação mental? Não é não, guria. Porque se você fica concentrado só em mudar aqui, como é que você sustenta se você tem fome? Né? Eu sou forte, eu consigo, eu agora. Não, você tem fome, caramba. Você tem que comer para viver, não é para sobreviver, né? Aqui para viver bem. Então, aqui são três pilares que a gente concentra, né? A gente melhora o nutricional, trata esses vícios químicos que a gente tem, dessa vontade de comer sem fim. Eu quero mais biscoito, eu quero mais, né? É vício mesmo. A gente fica dependente do tanto de carboidrato, do excesso de comida. A gente vem com esse vício emocional, a gente sim trabalha na melhora dessa compulsão, dessa ansiedade, de tapar buracos. E uma coisa que a Xênia falava que não conseguia, que era constância. A gente foca na melhora de hábitos constantes. Todos os dias, com a ativação do GPS, que é a metodologia que daqui a pouquinho a Xênia vai falar, ela te dá aquele olhar ali no dia seguinte, imediato, para você começar e não parar mais. E aí vai ficando leve, porque tudo isso que a Xênia está falando, gente, tanta gente escrevendo aqui, Xênia, se identificando. A Cléo falou: Meu Deus, parece que eu estou dentro de uma sessão de terapia. O que que é isso? Célia, dá medo de não conseguir mesmo. A Xênia também teve, mas medo a gente tem que ficar, Célia, de ficar infeliz, de não tentar, sabe? De ficar presa nesse lugar muito escuro, que é horrível para nossa mente.
É assim, ó, e para quem falou da reprogramação mental, eu até entendo essa pessoa e eu quero compartilhar, assim, desse olhar dela para o que eu falei. A Lu agora complementou, porque o movimento Change, o método, ele é um método integral. É isso mesmo que a Lu falou, ele vai trabalhar vários pilares ali, né? Então, é o físico, o emocional, o relacional, o espiritual, a tua conexão com tudo que não é nada de religião, mas é assim, essa nossa conexão enquanto seres nesse mundo, né? Contribuindo, é assim, a gente participa de um todo, então ele vai trabalhar isso também. E aí o que acontece? Quando eu falo dessa coisa mental, é porque assim, a gente cria crenças e a gente cria modelos de comportamento que não é nem assim, é automático. Então, quando eu me deparei com a notícia do luto, olha um exemplo. Aonde eu fui? No pacote da bolacha. Porque aquele é o meu padrão de me comportar. Então, quando dentro do método a gente aprende outras maneiras de se relacionar com a comida, de nutrir o seu corpo, de observar que o sono importa, porque assim, o movimento do corpo também vai ajudar. O que acontece? Vai mudando algo aqui também. Muda no corpo, porque nós somos corpo e mente. Então, também, assim, ainda que fosse um método que fosse mexer só com a mente, não ia dar certo, porque ia ser uma coisa dissociada. E nós não somos dissociados, é um movimento que integra. Então, quero deixar bem claro aqui que o que mais me encanta no movimento é essa integração. Eu já venho, assim, há muito tempo buscando isso para mim e eu tenho tido resultados na minha vida, assim, de integrar tudo, de olhar para os sentimentos, de não abafar nenhuma emoção. Então, assim, quando tá triste, o negócio é olhar para essa tristeza, acolher, né? Então, assim, não é uma coisa mental, não, só. Porque, assim, somos mente e corpo. Então, realmente, quando você vai mudando o corpo, essa mente, ela tem que fazer um outro caminho. Vambora, isso aí. Caminho. Porque não dá, não é mais por ali, né? Então ela percebe, esse cérebro percebe que não é mais por ali, é por aqui agora, né? Por isso que quando eu falo que é um farol, você é um farol, é isso mesmo, porque eu tava à deriva. Então se eu tô ali à deriva de novo, se eu me perco ali, aonde que eu vou? Eu olho para aquela luz e eu vou para lá, porque eu sei que é lá que tá, sabe? Eu posso até tentar, e assim, nesses 2 meses, Lu, tiveram dias desafiadores. Eu me perdi, de repente. Ai, o trabalho me engoliu, sabe? Eu me perdi, o que é que eu estou fazendo, né? Na hora que eu vi, aonde que eu volto? Você volta lá para aquele padrão seu de novo, mas de repente você lembra. Existe aqui. Porque existe um GPS, até você quer que eu fale sobre o Fala do GPS? GPS, gente, olha bem que legal. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, Xênia. A gente tem esses momentos que a gente se perde mesmo, é normal, é a vida louca vida. Luto, viagem, alegria, tristeza, tudo envolve emoção. Por isso que se a gente não aprende a lidar com a comida e com elas, fica raso, né? Não vai dar certo, não vai para longe, como a Xênia falou. Mesmo que fosse só um programa mental, não tem jeito de ter sucesso, porque o corpo tem que ir junto. A gente é integrado, gente. A gente é uma integração, corpo, mente e hábitos. Só assim a gente consegue emagrecer e manter o peso. E a Xênia contou que mesmo assim ela se perdeu. Imagina se você estivesse fazendo dieta nesse momento, Xênia. Não, E como é diferente com a ativação do GPS. Conta para eles como é que a ativação GPS te faz começar a aprender com tudo isso e seguir, Xênia. é, então, o GPS, né? A gente está acostumado com o GPS, por exemplo, do carro. O que é um GPS do carro? É aquilo que vai te levar, você coloca lá o destino e ele vai te levar para onde você quer. Então, você pode sair da rota, mas o que ele vai fazer? Recalculando a rota e ele te mostra de novo aonde você quer chegar. E a Lu colocou lá, né? Que é o Guia Permanente de Saúde, o GPS, Guia Permanente de Saúde. É isso, né, Lu? Isso aí. Mas
Não coincidentemente, acho que providencialmente, é a mesma sigla de um guia que leva a gente para onde a gente quer ir. Então, É, quando a gente. no princípio, o GPS, a sigla dele para nós era Guia para o Sucesso. Ah, Guia para o Sucesso. Aí a Mônica, que mora lá em Portugal, fez uma live comigo até esses dias. Ela falou assim: o GPS é o Guia Permanente da Saúde. Daí veio esse nome. mesmo. E é permanente mesmo, porque ali não tem erro. É a mesma coisa de você pegar um GPS e colocar e você falar, ah, não, eu cheguei em outro lugar. Pode ser assim, né? Pode acontecer, mas é raríssimo. O GPS está ali para te colocar lá no lugar certo. Então, o que acontece? Existe um. É como se fosse um checklist de tudo que você tem que observar, e é muito rápido, gente. É um aplicativo que você tem ali. É, consumiu um carbo por dia, dormiu bem essa noite, bebeu água o suficiente. Então, assim, você só vai dar um check, né? E ali o que ele te faz? Só que esse check é assim, é como se você virasse o teu olho para dentro. É você olhando lá dentro, tá? Você está checando aqui o que é que está aqui. É muito rápido, mas é muito precioso. Eu acho que se fosse uma coisa, é uma coisa que se você quiser, você pode ficar horas olhando para ele e entendendo muito sobre você. E ele está ali, se você quiser revisitar, inclusive ele tem um campo onde você pode escrever o que aconteceu com você naquele dia, se você quiser, e você pode revisitar. Nossa, mas aquele dia que minha balança subiu 1 quilo, deixa eu olhar lá o que eu escrevi. E você vai se entender melhor. Mas ainda que você não queira escrever nada e queira só check, 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 você está fazendo algo ali que está te colocando na posição de se olhar. Você está se colocando diante de um espelho. Você está se colocando diante de um espelho. Então aí é tua escolha, porque é o que a Lu fala. Ela fala: eu não emagreço ninguém, mas eu mostro o caminho. Então é tua escolha querer olhar para aquilo e fazer daquilo algo melhor, porque na confiança, só que eu vi alguém dizendo ali, eu não sei se eu vou conseguir, tenho medo de Foi a não conseguir. séria. Fica, confia no processo, que é o que eu escutei a Lu falando. Então, assim, eu falei, gente, se essa mulher tá há 8 anos, com um corpo saudável, tá conseguindo ficar dinâmica, emagreceu 54 quilos e segue Na isso, eu falei, menopausa, né? Tem 53 anos, é isso aí. isso aí. Eu falei, então, se é aqui, não pode haver nada, porque a gente tem a tendência a achar que a gente é um caso raro a ser estudado. Ah, comigo não dá, né? Ah, mas é que eu tenho hormônio, não sei o quê, o meu caso é diferente, eu tenho uma condição especial. Gente, dá. Dá porque, assim, aqui nós somos diversas, existem diversas mulheres, porque daí quando você entra, você não vê que não é só a Lu, né? Tem a Euseli que está aí há quantos anos, que, né, é perfeita, assim, de acolhimento. Você vê que a Euseli, ela não está falando, quase nunca ela está falando sobre comida, ela está falando sobre afeto. A Euseli é aquele braço que acolhe. Então, assim, sempre vai ter, e assim, o movimento, ele é composto por um pouquinho de cada, e é uma diversidade tão linda que integra, que sabe, cada um vai estar entregando o seu melhor e o seu ponto de vista para fazer uma coisa grande, total, maravilhosa. Porque, Lu, eu acho que a grande sacada foi quando você resolveu compartilhar isso com todo mundo. Você resolveu dar voz e vez para partes de você que estão em nós. Porque, de repente, assim, às vezes é muito pesado, porque a gente, assim, que convive com tanto peso, já conviveu com tanto peso, a gente absorver mais peso, eu acho que, assim, chega num momento que a gente quer leveza. Então, a sensação que eu tenho que quando você abre para a gente falar aqui, e isso é muito nobre da tua parte, porque tudo que eu tô falando, você já sabe, ó, de carteirinha. O- De carteirinha. Só que quando você abre para a gente, você dá voz e vez para outras se identificarem e se colocarem nesse papel tão maravilhoso que é assim, eu ainda não cheguei lá, mas eu sei que eu posso, eu sei que o meu trabalho, ele tem valia, ele serve para alguma Ô, coisa. Xênia, e para mim também, minha amiga. Eu preciso dar voz para mim, para eu me escutar, porque foi uma vida muito no automático.
né, obedecendo o que me falavam que tem que fazer, porque tudo que eu mais queria, como você falou, quem é essa pessoa para falar que é isso, que é aquilo, que é isso que eu posso fazer? Eu não tenho Pra liberdade. me Me autorizar. Quem é que me autoriza autorizar. a comer? Eu que tenho que ter essa consciência, porque é comigo que eu vou viver todos os dias, né? Eu tenho que ter prazer e responsabilidade. E aí tudo muda, gente. Tudo muda, não é sair. Quando a Lu fala, ai meu Deus, eu quero ir nessa mulher aí, emagrecer comendo as coisas que eu gosto. Nossa Senhora, isso aí é milagre, não é milagre, gente. Isso daqui é método evolutivo, todos os dias. Porque se eu deixo de dar voz à minha voz e não entendo a vida nova que eu crio para mim todo dia, é muito fácil eu voltar para trás. Muito fácil, gente. Não existe isso de que quando eu emagrecer eu volto a comer. Não, eu vou comer do jeito certo durante, porque é assim que eu vou viver a minha vida para sempre. Eu vou tirar extremos, eu vou tirar o que a Xênia falou. Eu consigo emagrecer, mas eu não sou feliz. Aqui você emagrece e é feliz junto, né? Porque é isso que sustenta uma vida saudável, leve, sem peso. Chega de peso, que esse peso vai na alma e deixa a gente lá dentro desse buraco que a gente acha que não tem jeito de sair. Que delícia escutar você, Xênia. Que maravilha reafirmar esse sentimento que é tão forte dentro de mim que eu preciso gritar para todo mundo. Eu quero sair pegando todo mundo pelos cabelos e trazendo para cá. Vem cá, gente, pelo amor de Deus. Não desacredita de você, não, porque se você não acredita em você, quem mais que acredita na Shane? Não, aí assim, quando a gente desacredita da gente, aí assim, isso vai reverberar em todos os aspectos da vida, né? Profissionalmente você não vai ser vista porque você não acredita, então como que você vai se colocar diante de uma proposta ou diante de algo que você se propõe a fazer se você não acredita, né? E quando você desacredita de você desacredita não só de uma parte, mas de um todo, porque é isso que o método traz mesmo, essa visão do todo. E aí, Lu, eu quero te dizer uma coisa, assim, e eu fiquei. Eu quero pedir para eu ler um texto que. Deixa eu contar como que aconteceu. Em 2020, como eu te falei, eu estava 20 quilos mais magra. E, de repente, em 2022, eu já tinha engordado esses 20 quilos e estava engordando mais para cima, né? Indo para mais. Aí em 2022 foi um momento assim que eu parei na minha vida e eu estava olhando muito para as minhas questões emocionais, tiveram decisões importantes relacionais na minha vida, e eu estava num momento assim de que mudanças tinham que ser feitas. E eu acredito que a alma da gente, ela já sabe o caminho, é que a gente não está às vezes, assim, prestando atenção. A gente está, como você falou, no automático, no nervoso, na ansiedade de querer resolver, e as respostas, elas estão dentro, né? Eu achava que era frase clichê, mas não é dentro da gente. Assim, existe o que está de mais necessário e mais precioso para a gente continuar vivendo. Basta a gente parar para se ouvir. O GPS é essa pausazinha também que a gente faz para se ouvir. E eu lembro que em 2022, eu sempre gostei muito de ler, sabe? Fazia muito tempo, algumas vezes eu escrevia algumas coisas, assim, lá atrás, assim, sabe? E nesse movimento de voltar a olhar para mim, assim, teve um dia que me deu vontade de escrever. E nesse dia eu estava muito triste, Lu, e eu falei, mas meu Deus, o que que tá se passando aqui? Porque eu estava vendo aquela gordura, voltou tudo e mais um pouco. Então, assim, tava ruim demais, sabe? E eu senti vontade de, assim, era uma coisa que vinha de dentro e queria sair. Eu sufocada lá dentro, presa dentro da minha própria pele, escondida lá, presa dentro da minha própria pele, e aí eu precisava sair, levantar e sair dali. E o meu corpo queria falar algo e veio em palavras. E aí eu escrevi aquilo, Lu, e olha só, nós estamos em 2025, eu nem sabia de Luciana, eu nem sabia de movimento, só que no fundo eu já sabia que tinha um caminho, que ele ia aparecer. Então ia vindo devagar. Por isso que eu falo, gente, quem está aqui não tenha pressa, porque chega.
Chega a hora e você vai. Eu nem entendia por que eu escrevi aquilo em 2022. De 2022 até agora, janeiro, eu tava pererecando ali, pulando igual a perereca louca, querendo entender o que estava acontecendo, buscando um lugar, mas o texto já tinha saído. E hoje eu vejo que esse texto era para esse momento que eu estou passando. Tinha largado esse texto. Eu estava no caderninho aqui, eu tinha deixado, e esses dias eu estou fazendo uma reforma em casa, e eu mexido, estava organizando os papéis e eu achei o caderninho. E aí eu lembrei do texto e fui ler. Eu falei, gente, a minha alma já sabia. Então eu quero ler para vocês. Tá. Que é um texto da minha alma, para você ver que eu nem entendi exatamente o que era, para que era. Mas olha só o movimento de alma que eu acho que é o que traz a gente aqui para esse ponto. Me veio assim, ó. Algo do peso me vem em palavras. Corpo que fala, escuto. Curiosa e muda, ouço. Suspiro. Grito o que sai, o que é possível deixar sair. Em meio a escombros, um pedido de socorro. Precisa haver movimento e o dínamo está dentro. Recursos para sair? Eclodir é o mais sensato, se é que sensatez cabe no momento. Acho realmente que é mais necessidade de sobrevivência do que ação consciente. Botar o nariz para fora, respirar. A carne gorda salta, grita de desespero, como pedra pesada sobre a alma, tem medo de ser descartada e resiste. Resta o que, então? Buscar recurso fora de nada adianta. Tarefa já feita tantas vezes e em vão. Vã esperança em guinchos, guindastes e bisturis. Tudo é objeto inanimado, movido pela força alheia. Da alma surge o delicado, suave, mas potente, que brota como um botão de rosa que desabrocha da noite para o dia aos olhos de fora, mas que por si, em si mesmo, tanto de si requer. Recurso, e é gentil, pede licença, exalta a companhia de tão longa permanência, de algo hoje que não cabe mais, despede-se com reverência. Opta por se libertar dos excessos. Então, tão encantado está que por vezes se recolhe e num paradoxo poético eclode emergindo devagar. Opta por se libertar dos excessos. É um movimento. É, minha amiga. Sua alma berrava. Berrava. Eu não sabia, Lu, eu precisava, era algo do peso me veio em palavras, eu não sabia mais o que fazer. E eu escrevi isso, e eu escrevi com a alma, eu nem sabia. E aqui o movimento change é isso, é uma coisa assim que você, porque eu queria botar o nariz para fora, respirar. Só que assim, é um movimento que ele eclode sim, mas é emergindo devagar. A alma é delicada. A alma ela é amorosa. Manda para mim esse texto. Eu vou digitar porque tá até com a letra garranchada, tá tudo assim, ó. Eu olhei, eu falei, gente, olha, eu tava tão nervosa que eu comecei a escrever aqui, eu pulei aqui, ó, e eu continuei aqui. Eu lembro que eu fui escrever aquilo, foi uma coisa que saiu tudo assim, Lu. Eu não parei um minuto para pensar o que eu vou escrever. E eu lembro que falava assim, olha, que olhando isso, buscar recurso fora de nada adianta. Tarefa feita tantas vezes, vã esperança em guinchos, guindastes e bisturis. Sair de lá. Eu já tinha feito até uma abdominoplastia. Depois da Estela, que a Estela nasceu, minha terceira filha, eu fui fazer o abdômen. Aí você acaba tirando um pouco da barriga, voltou tudo, aconteceu tudo de novo. Então, assim, você está buscando um movimento de fora, mas quem anima esse de fora é outra pessoa. O movimento tem que ser da gente. Então, gente, não é Luciana, não é movimento change, é a nossa alma. Só que existe um farol para tudo na vida. Qualquer profissão que você vai desenvolver, qualquer ofício que você vai fazer, você aprende, você treina, você pratica. Então, é só isso.
sabe? Não é Luciana que está tirando ninguém aqui dessa coisa que você está enfiada lá Eu não dentro de você mesmo. sou, eu posso até estar dirigindo o guindaste, mas quem tem que agarrar nele é você. Entendeu? Agarra, sai daí, faz o movimento, porque assim, tava aqui um pedido de socorro. Precisa haver movimento e o dínamo está dentro. O movimento dinâmico é aqui de dentro. Pode vir de fora te arrancar, se não for aqui, gente, não vai. Não vai. E eu falei assim, meu Deus, eu já estava falando isso para mim. E eu já estava falando isso aqui, foi em 2022. Por isso que eu falo, a gente não pode ter pressa, porque as coisas vêm. Então, assim, para quem está aqui, é a hora, gente. É a hora. É a hora. Sabe? Mesmo sem saber como fazer, pensa que você está aprendendo algo novo. Você entrou numa faculdade. Por exemplo, a minha formação primeiro, eu sou dentista. Na Olha, minha formação, não sabia fazer, eu não sabia fazer. Eu fui lá e me desenvolvi e aprendi a fazer esse ofício. Então é como tudo na vida, a gente não sabe fazer. Só que o movimento tem que ser da gente. Se não fosse eu ter ido para a faculdade, sentado lá, praticado, aprendido, estudado, eu não ia fazer. tudo na vida, né, Xene? A gente esquece disso para tirar a carteira de motorista, para arrumar o primeiro emprego, o primeiro namorado, todos os relacionamentos. Isso é prática diária, é conquista diária, é manutenção diária. E não tem nada, gente, nada que você sustente se você não encontra a razão de ser, o prazer ali dentro. Mentira, mentira. É mais uma, né? Olha o que a Xene escreveu, quanto que ela quis já, mas no caminho errado, quanto que ela estava de vendas, assim, né? Automático mesmo, todo mundo. A gente está no automático, gente. Agora é a hora de dar esse basta, porque você vai chegar aonde? Tudo que você fez até hoje. E só uma coisa, Xênia, tudo chega, né? É isso mesmo, a hora certa chega, mas a gente corre o risco de deixar a oportunidade passar. Portanto, gente, atenção na sua vida, atenção plena no hoje, porque tá cheio de resposta para você em volta e muitas vezes você tá tão no automático que você vai deixando a vida te levar. Isso é um perigo. Xênia, eu nem tenho palavras para falar dessa live, palavras para falar dessa comunhão que a gente viveu aqui, né? Porque isso daqui foi uma comunhão. Estou emocionada, estou fortalecida, estou preparada, porque isso aqui, gente, para mudar, para melhorar, tem que se mover, movimento. Não é parada, não é achando que alguém vem te salvar. Quando a Xênia falou, né, do guindaste, tudo, do oceano em deriva, por que será que eu uso essa palavra resgate, gente? Por que eu falo, pega a boia? Eu não consigo enfiar a boia em você, mas você consegue pegar a mão ali e agarrar. Porque eu só. Agarra, gente, porque é assim, tá a oportunidade, tá passando ali na tua frente, pega. Mesmo que a gente não saiba, a sua alma sabe. A sua alma sabe. A minha já sabia lá atrás, só que pode ser, Lu, até que você tivesse aparecido no meu Instagram em outras vezes, mas eu não estava prestando atenção. Isso aí. Então, Isso aí. assim, é o que você falou. Atenção, uma bandeira vermelha está sendo levantada aqui, né? Olha, é porque quem está aqui porque está com alguma necessidade Com que certeza. resolve isso aqui. Então, presta Não atenção. E é ninguém só porque, não é só porque a gente é linda, né, Xênia? porque quer ver nossa cara emagrecendo e ficando mais linda ainda. A dor tá latente, minha gente. Chega desse peso, dessa dor que sufoca, que agonia. Sabe, eu vi que teve uma pessoa falando assim, mas e quem não dorme à noite? Meu trabalho não dorme à noite. Guria, essa metodologia é tão maravilhosa que ela foi feita para encaixar na sua realidade. Sabe, vem assim mesmo, você só vai melhorar. Não tem como mudar. Então você vai aceitar ficar como você tá?
né? Não dá para aceitar. O sono é importante, mas tem tantas coisas importantes também que a gente pode melhorar e te ajudar nesse processo. Vem embora, não deixe isso te paralisar, não. Aqui a gente tem plantonista, tem médico, plantonista de CTI, tem cuidador, tem muita gente melhorando a vida a partir de uma situação que não tem como controlar. Você precisa ficar acordado, E não né? esquecer, que eu acho que está acabando, de agradecer, tipo, a Júnia e ao Alexandre. Gente, a Isso. Júnia é a Nutri, que a Lu chama a Júnia de Nutri das Galáxias. Então, assim, existe também aqui estudo, existe ciência, existe pesquisa e existe, como eu posso falar, embasamento É. para o que é falado, né? E o Alexandre, que é o esposo da Lu, ele é um cara muito bacana. Ele, assim, deixa a contribuição dele dentro do método como aquele que está ali mesmo monitorando tudo. O Alexandre está de olho, ele está falando da performance de cada um, ele está falando para a gente que sempre dá para a gente entregar um pouquinho mais e melhor. O Alexandre está puxando a gente ali para o que a gente tem potencial. Então, ali nas lives, assim, que acontecem dentro do movimento, ele também é essa mola propulsora, né? Ele vai oxigenando quando tua brasa tá ali acabando, ou ele vem dar aquela banada, né? Então, assim, tem tudo, gente, tem tudo. Eu posso dizer que tem tudo, porque além de ter a estrutura, tem isso aqui que a gente está fazendo. Tem uma dando a mão para outra, olhando a necessidade da outra, e nós formamos um corpo todo ali. É Eu muito. queria acabar essa live, era nunca mais, minha gente. Mas antes que esse Instagram me corte, igual ele cortou ontem, eu tenho que te perguntar para todo mundo que está aí. Eu sei que procurou tanto esse emagrecimento verdadeiro, Gênia. O que ele significa para você hoje, guria? Na hora que você vê essa foto aqui e lembra de onde você saiu e como é que você está hoje, o que significa esse emagrecimento verdadeiro? Significa para mim liberdade, Lu. Um dos meus valores no Change, a gente começa a trabalhar com os nossos valores, né, as nossas potências. E um dos meus valores assim que eu prezo muito é liberdade. Então ele me deixou livre, livre para eu fazer as minhas escolhas de forma consciente, para eu continuar sendo a pessoa que eu sou, que a minha alma é, mas de uma maneira leve, de uma maneira livre, assim, sem escravidão. Ele me trouxe assim uma ressignificação do que é disciplina. Porque disciplina, para mim, era algo muito pesado, porque era que eu pensava que era aquela rigidez, aquela imposição. E eu descobri no Change que a disciplina é o que vai me levar à liberdade, mas é uma disciplina que ela vem de forma amorosa. Então, para mim, é isso. Olha, gente, vocês viram que a gente nem falou de comida, hein? E vocês viram que a gente ainda falou de um pãozinho sem miolo, mas eu nem mostrei nada das comidas que essa guria comeu Eu enquanto comi estava. lâmpada, vai passando aí, batata frita, pão com queijo amarelo, assim, tostado, jamais isso daí foi queijo amarelo tostado, assim, ai, era um perigo. Isso aí foi num barzinho com amigos lá em São Amo. Paulo. Um bolinho delícia, Lu, de abóbora com gorgonzola. Isso daí era um pedaço de lasanha, o que vem depois ali, ó. Creme de milho, capaz que eu ia comer creme de milho, entendeu? Não, nunca. Pé de Nossa, moleque. gente, para vocês entenderem, gente, que a comida, ela faz parte de um todo. Não é a comida que emagrece, nenhuma comida emagrece e engorda. A gente tem que parar com esse medo e aprender a ressignificar o significado dela de verdade na nossa vida, né? Porque é para dentro que está a mudança, está nessa disciplina que as pessoas acham que é ser rebelde, né? Não ter disciplina. Meu Deus do céu, disciplina é liberdade, é a rotina, é o dia a dia que te deixa confortável, né? Você olhar para você com amor, com alegria e com leveza. Minha querida, super obrigada pelo seu momento, Eu estou à disposição, é uma honra tá? poder falar, compartilhar. Ah, ó, um beijão para você.